fui na Deep Web, né, chefe? Porque aí não dá, né? Eu rodei tudo. Então, hoje nós continuamos estudando o Evangelho de João, só para vocês terem uma ideia, essa é a nossa 19ª aula no Evangelho de João, um livro que tem 20 capítulos, né? A gente está na 19ª aula. E hoje a gente inicia o capítulo 15, né? O título que a gente vai dar a essa aula de hoje é frutificação espiritual. Vamos tentar entender hoje o que isso quer dizer. Então, o nosso objetivo vai ser entender a responsabilidade de permanecer em Cristo e frutificar. Ou seja, permanecer e frutificar. O nosso texto básico é João 15, do 1 ao 17. Né? A gente já leu aqui na introdução, a gente já leu até o 10, né? Onde diz que Cristo é a videira verdadeira. Lembra-se, é sempre bom lembrar que a gente caminhando aqui pela cronologia do Evangelho de João, a gente deve estar um dia antes, ou talvez, onde ele foi preso e foi para a cruz. Mais ou menos um dia antes, ou 2 dias antes. Tá? Isso aí ele tá exatamente no momento de ser preso. Então a gente já passou pela última ceia, né? E agora ele está falando com os seus discípulos. Ele não está mais falando com as pessoas, com a sociedade. Ele está falando com os seus discípulos. Ele está preparando os seus discípulos. Tá certo? Ele está no momento mais íntimo da vida dele aqui. Então, vou lá em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo declara o seguinte, olha. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, é isso que a gente está tentando entender aqui nesse período, né? Em Cristo, somos criados de novo, né? Para vivermos em novidade de vida. A gente já passou por isso, né? Quando Jesus explica isso a Nicodemos. Nicodemos, um doutor, né, da lei, um fariseu, um religioso, né, de alto grau, não entendeu nada. Não entendeu nada. Senhor, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha só, um doutor da lei, não entendeu nada. Tá certo? Jesus se apresenta como a videira verdadeira no capítulo 15, né, do Evangelho de João. Né? Essa metáfora, né, eu sou a videira, né? Ele também diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que caiu do céu, eu sou a porta, né? São metáforas, tá certo? Figuras de linguagem, né? Então, essa metáfora expressa a ideia de que Jesus é a fonte da vida espiritual e que os seus seguidores, os ramos, né, precisam estar ligados a ele para dar frutos espirituais. Deus Pai, por sua vez, é comparado ao agricultor que cuida da videira e dos ramos. Essa é a metáfora que ele quer trazer para os discípulos, nesse momento de intimidade com eles, de instrução, de orientação, de ensino, na realidade. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ok, gente? É isso que ele está dizendo aqui. Outra coisa, né? Jesus se preocupou com o desenvolvimento espiritual dos seus discípulos. Ele ordenou aos seus discípulos que fossem produtivos. Né? Ele também revelou que é por meio da união e da permanência nele que os discípulos receberiam o poder para frutificar. Foi isso que ele explicou ali naquele momento. E também o que acontece com o discípulo que não frutifica. Né? Quem acompanhou a leitura, né, viu bem o que vai ser feito. Então, qual é a responsabilidade de frutificar? Está do versículo 1 ao versículo 11, que eu vou ler agora com vocês. Mais uma vez.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Inicialmente, Jesus ensina sobre a comunhão do crente com Ele. Tá? Nenhuma pessoa pode participar dos benefícios da obra salvadora de Cristo se não estiver unida a Ele. Para compreendermos melhor o texto, vamos seguir uma trilha, ok? Esse texto que a gente acabou de ler aqui, já segunda vez que a gente lê hoje. Então vamos seguir essa trilha. Primeiro, a base da frutificação. Jesus faz sua última declaração usando esse termo, eu sou. A gente sabe muito bem o que quer dizer esse termo, né? Que ele disse lá para Moisés, lembra? Diga que eu sou. Jesus é Deus. Só Ele pode usar esse termo. Eu sou. Tá? Em João, para revelar sua divindade. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. 3 lições só nesse versículo. Ok? Ele usou o termo eu sou. Significa que ele é Deus. Primeira lição. Jesus é a videira. Primeira lição. Né? A videira era uma planta comum e bem conhecida pelo povo de Israel. Tá? Ao usar essa figura, Jesus recorreu a uma imagem que todos conheciam bem. Jesus era um professor, um didata, né? Ele ensinava. Né? Então ele usava coisas que as pessoas já conheciam, que eram familiares a ela, para ensinar. Né? Então ele usa o verbo ser, né? Eu sou. Ele usa o verbo ser no presente. Ele não vai ser, ele não foi, ele é. Tá certo? Ele usa o verbo ser no presente. A nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada por uma videira. Tá certo, gente? Lá no Salmo 80, em Jeremias 2:21, está lá dizendo que Israel é uma videira. Inclusive no período Macabeu, que é aquele período entre Malaquias e Mateus, naqueles 400 anos, que é o período intertestamentário, a gente já estudou aqui, né? Durante o período Macabeu, né? Júlio Macabeu, ele foi um herói, ele lutou contra os romanos, etc. Os judeus tinham uma verdadeira idolatria com essa família, porque eles foram heróis de guerra, tá certo? As moedas, na época de Macabeu, né, as moedas traziam uma videira estampada, para você ver como a videira era uma coisa importante para o povo israelita. Tá ok, gente? A própria moeda, nesse período, tinha uma videira estampada. Isso é interessante, essas coisas. Segundo, Deus é o agricultor ou viticultor.
E o pai é quem planta e cultiva a videira. Ele poda, apara e limpa os ramos frutíferos para que os mesmos frutifiquem. Né? Ele corta, arranca e lança fora os ramos improdutivos. Deus cuida da sua igreja com zelo extraordinário. Tá? Terceira lição. Os crentes são os ramos. Então, há dois tipos de ramos aqui que a gente vê. Tá? A gente está vendo aqui, quando a gente leu, dois tipos de ramos da videira. O primeiro é o frutífero, certo? Que é o crente verdadeiro. É aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo e que está unido espiritualmente com Cristo. São aqueles que foram santificados pela palavra. Como ele diz lá no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, esse primeiro ramo, né, é o crente verdadeiro. São os ramos que dão fruto. E o segundo é o infrutífero, certo? É aquele crente falso. É aquele que nunca se converteu, apesar de estar dentro da igreja. Né? É alguém como Judas. A gente tem visto Judas aí. Né? Que apesar de se beneficiar da companhia de Jesus, de ter os seus pés lavados pelo mestre, jamais foi crente. Então, se Judas, que esteve com Jesus desde o início, foi chamado por ele, viu o que ele fez, viu fazer um cego de nascença enxergar, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus fazer paralítico andar. Imagina. E mesmo assim, deu ruim. Não é esse o termo que usa? É um crente falso. As igrejas provavelmente estão cheias. Que é o crente infrutífero. O crente que nunca se converteu, apesar de estar dentro da igreja. Nosso exemplo é Judas. Então, segunda trilha que a gente vai seguindo, né? Agora é o processo de frutificação. O sucesso da frutificação é o qual? É permanecer em Cristo. Essa palavra que é usada, permanecer, ela aparece 11 vezes no trecho do versículo 1 ao versículo 10. Né? Aparece 11 vezes. Jesus diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer significa manter, preservar e alimentar a comunhão com Cristo que foi estabelecida no dia da nossa conversão. Isso é permanecer. Tal como o ramo, ele está ligado ao tronco de uma videira, o crente deve permanecer ligado a Cristo, a fim de receber a seiva para gerar frutos. O que inclui, né? Como é que você vai gerar fruto? Né? E o que faz parte desse processo? Primeiro, oração. Obediência à palavra e confissão de pecados. Você quer dar fruto? Ora. Você quer dar fruto? Obedece. Você quer dar fruto? Confessa teus pecados. Que Deus vai ouvir. Vai te perdoar. Ele já perdoou, inclusive, no momento que ele foi crucificado. Que o sangue dele verteu na cruz. Nossos pecados foram perdoados. Ainda no processo, né? Jesus usa a palavra fruto, por se tratar do resultado de um organismo vivo. Ah, gente, o fruto é de natureza espiritual. A Bíblia fala de vários tipos de fruto espiritual. A gente já viu isso aqui várias vezes. O fruto de levarmos pessoas a Cristo, está lá em Romanos 1,13. O fruto do Espírito, já tivemos vários sermões aqui sobre isso. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23. Os frutos de arrependimento, está lá em Mateus 3, de 8 a 10. O fruto de louvor, Hebreus 13, 15. O fruto da oferta missionária, lá em Filipenses 4, 17. Logo, o fruto envolve o caráter e o serviço a Deus. Tudo como resultado da nossa comunhão com Jesus. Tá certo, gente? Então, está aqui. Esses são os frutos que nós temos referência na Bíblia. Tá certo, gente? Fruto do Espírito,
arrependimento, louvor, oferta. Isso é frutificar, segundo a Bíblia. Jesus também usa uma escala progressiva, né? No versículo 2, ele fala nenhum fruto, mas também usa fruto, mas também usa mais fruto. Depois ele usa muito fruto, do 5 ao 8. O verdadeiro crente é alguém que cresce espiritualmente, produzindo cada vez mais frutos espirituais. A vida cristã significa desenvolvimento e crescimento. Não é só vir aqui todo domingo e escutar e na segunda-feira não lembrar mais de nada. A vida significa desenvolvimento e crescimento. Ou seja, isso faz parte do processo de frutificação. A glória de Deus deve ser o objetivo da vida de todo crente, está no versículo 8, né? Deus é glorificado quando um crente se submete à vontade do Pai, tal como Jesus. Tudo o que fizermos deve ter como objetivo a glória de Deus. Paulo explica muito bem isso lá em 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Quando a palavra é tudo, significa tudo. Tá? Não tem outro significado. Então, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Tudo. Não é quase tudo. Nem um pouquinho. É tudo. Identificamos 4 resultados extraordinários na vida daquele que produz fruto. Então, quem produz fruto? Qual o crente que produz fruto? Quais são os resultados? Está aqui. Dependência total de Jesus. Está no versículo 5, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, primeiro resultado, dependência total de Jesus. Segundo, oração efetiva. Né? Não esquece aquelas coisas, né? Vãs repetições, né? Fazer, decorou uma oração? Não, é coração, gente. Não é decorar a oração, igual muitos crentes aí decoram meia dúzia de versículos e acha que sabe tudo da Bíblia, né? Então vamos lá. Dependência total de Jesus. Segundo, a oração efetiva, está no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Simples assim. Né? Terceiro, permanência no amor divino. É outro resultado, que está no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E alegria plena, né? Versículo 11, nós somos alegres. Não existe crente mal-humorado, existe? Existe, gente? Não deveria, né? Mas, versículo 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, gente. Nós somos pessoas alegres, gente. Felizes, bem-humoradas. Segunda, né, o mandamento do amor, de amar, está no versículo 12 ao 17. Né? Diz assim, ó, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, depois de falar da frutificação, ele fala do amor. Você não pode frutificar sem amor, não tem como. Após falar com os discípulos sobre a responsabilidade de frutificar, Jesus relembra aos mesmos o mandamento de amar. Né? Então, vamos tirar 3 lições aqui dessa lembrança.
Primeira, amar é uma ordem. Certo? Deus ordena que amemos uns aos outros. Não se trata de uma opção centrada no querer humano. Você não tem essa opção. Tá? Amar é uma lei de Jesus. Aquele que ama a Deus deve obedecer aos seus mandamentos. Simples. Tá? Isto não é uma opção. Ok? Segunda, amar é uma ordem coletiva e mútua. Todos devem amar todos, de forma mútua e recíproca. Amar não é um mandamento seletivo somente para alguns espirituais. Amar é uma ordem coletiva. Ok, gente? Terceira lição que a gente tira: amar é uma ordem coletiva que segue uma referência. Qual é a referência? 1 João 3,16. Tá? 1 João 3,16 diz assim, ó, transcrevi aqui, ó. Assim como eu vos amei, deveis amar uns aos outros, tal como, né, somos amados por Cristo. Aí, nisto, olha só, que João, lá em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí complica, né? Vamos ler de novo? Gente, é sério isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Está lá em 1 João 3,16. Nossa referência é Cristo. Tá certo? Lembre-se disso. Uma pergunta necessária: e como Cristo nos amou? Né? Pensa nisso. Primeiro, o padrão desse amor de Cristo, né? Ele diz aqui no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. O amor isto é, um amor soberano, espontâneo, que consiste do objeto amado. Ele nos amou, né? E quando nós ainda éramos pecadores, gente. Não é isso que diz lá em Romanos? Ainda éramos pecadores, mas Deus já nos amava. É esse o padrão do amor. Né? O amor de Cristo por nós, o amor ágape, né? Tem dois tipos de amor, né? O ágape e o eros, né? Acho que é eros, né? É eros mesmo. Que é o amor entre um homem e uma mulher. Então, esse amor ágape, ele é o amor soberano. Ele é mais do que isso, né? É espontâneo, é amar independente do valor da tua qualificação. Né? O amor de Cristo por nós, ele é singular, incomparável, inigualável e intransponível. Nós nem na nossa mente limitada, nem isso a gente consegue entender. Que amor é esse? É impressionante. Terceiro, a prova desse amor está lá em 1 João 3,16, né? Dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Dar a vida por si mesmo é fácil, mas dar a vida pelos outros é a maior prova de amor. Está lá. Agora eu vou transcrever aqui, 1 João 4,10. Diz assim, ó, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É nisso que consiste o amor. Ele nos amou e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Dá para entender? Não consigo. Eu sou muito limitado. É muito mais do que eu consigo imaginar isso. É você pegar o seu próprio filho e dar no lugar dos outros. É uma coisa inimaginável. Esse é o amor de Deus. Terceiro ponto que a gente vai trabalhar também nesse texto que a gente viu hoje. O amigo verdadeiro.
né? Jesus chama os seus discípulos de amigos. O significado da palavra grega amigo é a amizade com um rei, tá? Essa palavra que ele usou aqui